Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre as origens do 1º de Maio, o Dia do Trabalhador, que é feriado em muitos países do mundo, e da importância histórica deste dia em Portugal. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Talvez poucos saibam que o 1º de Maio tem as suas raízes nos Estados Unidos, onde, curiosamente, nem sequer é feriado. Lá, o Labor Day assinala-se a 3 de setembro. A associação do dia aos trabalhadores remonta a 1886, quando as organizações de trabalhadores norte-americanos convocaram uma greve geral com o objetivo de fixar a jornada de trabalho em 8 horas. A greve geral foi o resultado do fracasso de meses de negociação com as entidades patronais, facto que tornou as cidades operárias americanas num barril de pólvora. A greve, que teve âmbito nacional e registrou uma adesão de cerca de 400 mil trabalhadores, resultou em confrontos entre a polícia e os manifestantes, sobretudo em Chicago. No dia 4 de maio, explodiu uma bomba que provocou várias mortes entre polícias e trabalhadores. Então, a polícia de Chicago prendeu 8 líderes do movimento grevista, sendo 4 condenados à prisão perpétua e 4 condenados à morte por enforcamento. Mais tarde, provou-se que esta bomba teve a autoria moral de um comissário da polícia para assim culpar os manifestantes. Em memória destes factos e homenagem aos grevistas de Chicago, a Segunda Internacional decidiu, em 1889, estabelecer o 1º de Maio como Dia do Trabalhador. Também, um ano mais tarde, o Congresso dos Estados Unidos votou uma lei que estabeleceu a jornada diária laboral em 8 horas. Estes acontecimentos foram marcos importantes no movimento sindical. Mas anos antes, no Reino Unido, o governo de Lord Gladstone tinha já reconhecido as trade unions. A sua consolidação resultou na formação de um pequeno partido trabalhista independente, isto em 1893. Antes depois, em 1906, o Partido Trabalhista conseguiu eleger os seus primeiros deputados à Câmara dos Comuns. Pela vez em França, a lei que autoriza greves e coligações data de 1864, ou seja, do tempo de Napoleão III e do Segundo Império. A Terceira República adiantou mais passos, aprovando em 1883 a liberdade sindical para certas associações profissionais, como os operários e os trabalhadores agrícolas. A primeira central sindical francesa data de 1895 e o Ministério do Trabalho é criado em 1906. O então recém-criado Império Alemão também é precursor na matéria. O Partido Social Democrata Alemão, de inspiração marxista, data de 1875, mas Bismarck restringe a sua atuação nos anos seguintes. É durante este tempo, fundamentalmente durante a década de 1880, que Bismarck estrutura o sistema de proteção social alemão, então o mais avançado a nível mundial. Em vésperas da Grande Guerra, o Partido Social Democrata era a força política mais representada no Parlamento alemão. Por esta altura, o movimento sindical já estava dividido entre aqueles que defendiam a integração no sistema político liberal e que a luta dos trabalhadores devia ser feita através de reformas legislativas, e aqueles que defendiam que os sistemas políticos liberais deviam ser abolidos. Este foi, aliás, um dos motivos que levou à falência da Primeira Internacional, que durou entre 1864 e 1873. No virar do século XIX para o XX, o sindicalismo radical expressou-se através do anarcossindicalismo, que defendia a abolição do Estado e a construção de uma nova estrutura assente na organização sindical. Este foi muito ativo no início do século e responsável por vários atos de violência,
incluindo assassinatos de chefes de Estado. Por contraponto, o socialismo e o sindicalismo ordeiro advogavam o pacifismo, posição que sofreu um duro abalo com a Primeira Guerra Mundial e que foi ponto de partida para um novo tipo de sindicalismo, de âmbito nacionalista, que viria a manifestar-se em pleno durante as décadas de 1920 e 1930. Em Portugal, o 1º de Maio foi celebrado logo desde 1890, embora de forma inexpressiva. Em 1900, juntava já cerca de 40 mil trabalhadores em Lisboa. O movimento sindical e socialista foi então abafado pelo crescimento do Partido Republicano, que tomou como suas algumas das causas dos trabalhadores. No entanto, o Partido Republicano Português era um partido de matriz burguesa, o que se evidenciou sobretudo nos primeiros anos da República. Aliás, a Primeira República teve sempre uma relação difícil com o movimento sindical, sobretudo Afonso Costa, que ficou conhecido por rachas sindicalistas. O Dia do Trabalho era, pois, tolerado, mas nunca chegou a ser feriado. O Estado Novo, organizado numa base corporativa, não reconhecia o Dia do Trabalhador, mas sim o chamado Dia do Trabalho, data que instituíra e organizava. As greves estavam proibidas e eram enfrentadas com dureza, como aconteceu com a Greve Geral de 1934, organizada precisamente em resposta ao decreto-lei que proibia a atividade sindical. Já depois do 25 de Abril, logo a 27 de Abril de 1974, a Junta de Salvação Nacional decretou o 1º de Maio como feriado nacional. Este constituiu um momento histórico, com mobilização em todo o país e milhares de pessoas a assinalarem o fim do regime ditatorial. Ficou então célebre o discurso conjunto de Mário Soares e Álvaro Cunhal, recém-regressados a Portugal. Um ano depois, as celebrações do 1º de Maio seriam radicalmente diferentes. Logo após o 25 de Abril, o PCP passou a controlar a Intersindical, que integrava as estruturas laborais herdadas do Estado Novo e procurou impor a unicidade sindical. A questão da existência, ou não, de uma única central sindical foi uma linha de fratura entre o PS e o PCP, particularmente evidente durante o PREC. A 30 de abril de 1975, poucos dias depois das eleições para a Constituinte que deram a vitória ao PS e um dia antes do 1º de Maio, o 4º Governo Provisório, liderado pelo Coronel Vasco Gonçalves, aprovou a Lei da Unicidade Sindical, impondo a Intersindical como Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses. Foi, pois, num clima de grande conflitualidade que ocorreu o 1º de Maio de 1975. A Lei da Unicidade Sindical foi revogada pelo primeiro Governo Constitucional em outubro de 1976. 2 anos depois, em outubro de 1978, foi criada a UGT. Finalmente, estavam assim reunidas as condições para que o 1º de Maio pudesse ser assinalado em democracia e respeito pela pluralidade. Henrique, para darmos início à conversa, esta data do 1º de Maio tem muito que se lhe diga. Curiosamente, num calendário litúrgico, pouca gente sabe, é o dia de São José Operário. E, portanto, há aqui uma ligação, digamos, que aliás é antiga entre a Igreja e o sindicalismo, porque há uma facção da Igreja, ou uma facção do sindicalismo que é da Igreja, ou uma facção da Igreja que é do sindicalismo. Isso próprio se vê no nascimento da Intersindical, e estou a falar do nascimento antes de 25 de Abril, por volta de 70, em que estão elementos ligados ao Partido Comunista, que é óbvio, sem dúvida, talvez até a maioria, mas estão muitos elementos de movimentos operários católicos, como se chamava, não é? Os movimentos operários católicos, e estão até também, e algumas pessoas que nunca foram comunistas e mais tarde vêm a ser do Partido Socialista e que mantiveram sempre, e até hoje, a tendência socialista essas tentativas de homogeneização e de unicidade são depois questões fraturantes no pós-25 de Abril. São questões muito importantes a seguir ao 25 de Abril. Porque, vamos lá ver, motivam até o fim do... O 25 de Abril de 74, que se comemorou agora 50 anos, deve ter tido na rua, eu não sei fazer essas contas, mas deve ter tido na rua menos de 1/10 das pessoas que teve este 25 de Abril. A gente não pode pensar que o 25 de Abril foi as pessoas vieram para a rua celebrar.
Não, quer dizer, foi muita gente, o Largo do Carmo estava cheio, havia muita gente. Eu próprio fui ao Largo do Carmo 1 ou 2 vezes, depois saía, depois voltei e tal. Já escrevi isso no Expresso, não vou repetir. Mas, quer dizer, e amigos meus, e colegas, e pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, eu até me lembro de pensar na altura, mas como é que há tanto antifascista que a gente não sabia, não é? Henrique, mesmo porque no próprio dia 25 de Abril, não se passa... com o sistema e com as informações que as pessoas tinham, ainda nem tinham sido publicados jornais. Não, foram várias edições. Sim, mas a descrever claramente o que é que foi o golpe, ainda havia algumas... Não, a partir aí de meio-dia, 1 da tarde, ou talvez antes, estou a falar por mim, percebe-se que o golpe é claramente um golpe contra a ditadura e um golpe a favor da liberdade. Não, isso claramente. Mas agora, ainda não há grande noção dos contornos do golpe, não é? Estávamos numa altura em que nem sequer houve um comunicado do MFA, mas um rosto visível do só à noite, quando há a Junta de Salvação Nacional, e só quando se olha e se vê uma Junta de Salvação Nacional e se vê as caras que lá estavam, muitas delas até, tirando Spínola e Costa Gomes, que eram conhecidos, mas os outros eram relativamente desconhecidos da maioria dos portugueses, não é? Os outros integrantes. Sim. Não há ainda uma hoje noção são, muito grande. A gente fala de Silvino Silvério Marques ou do enfim, o Galvão de Melo é mais conhecido, Rosa Coutinho também por outros motivos. Mas foi conhecido depois. Depois, na altura ninguém os conhecia. Ninguém sabia que era e mesmo antes de Spínola ter ido ao Largo do Carmo para receber a rendição de Marcelo Caetano, não havia um rosto visível da Revolução, ou mesmo que existisse um posto de comando do Movimento das Forças Armadas, ninguém sabia que era o Major Hotel Saraiva de Carvalho. Certo, e o posto de comando, bom, aliás, ele tinha estado na Guiné a maior parte do tempo. Sim, ninguém o conhecia. E mesmo no Largo do Carmo, as tropas que lá estavam eram comandadas pelo Salgueiro Maia, como se sabe, que infelizmente morreu muito cedo. Muito cedo, sim. Uma morte precoce. E teve uma morte precoce portanto, e que talvez é um dos grandes heróis de 25 de Abril. Quer dizer, como aqui disse o Manuel Monge, provavelmente o maior herói de 25 de Abril é o hotel, depois portou-se de uma forma... O estratega operacional foi, sim. E o Garcia dos Santos nas comunicações e por aí fora, não é? Mas, quer dizer, ninguém sabia quem eles eram. E, portanto, no 25 de Abril, se há uma legitimação, porque percebe-se que as pessoas estão contentes, há também, ao mesmo tempo, comunicados constantes a dizer não saiam de casa. Sim. Não saiam de casa. Eu lembro-me... Comunicados do MFA. Do MFA. A minha mãe disse-me logo, não sais de casa. E eu saí, porque uma pessoa com 17 anos, quando é revolucionária, a primeira coisa que se mas quando a tropa está na rua, uma coisa é haver até uma manifestação ou uma greve. Outra coisa é a tropa estar na rua, e quando a tropa está na rua mandar a prudência que as pessoas certo. E devo dizer que a minha mãe era uma anti-salazarista de primeira água, que não podia com o regime e na minha família tinha tudo estado preso, incluindo eu já, e portanto não tinha, nesse aspecto não havia dúvidas nenhumas. E portanto ela disse, não saias de casa, não vais às aulas, não sei o quê, e eu, mais ou menos, ainda estava ela a acabar de falar, já estava... Já estavas fora de casa, claro. Bom, mas, como eu te digo, havia muita gente na rua, mas não era nada que se comparasse, por exemplo, com o que se passou quinta-feira passada, na última quinta-feira, em que aquilo, olha-se, é um mar de gente ali pela Avenida da Liberdade. E por todo o país, e não só pela Avenida da Liberdade, mas por todo o país. E há bocado comentávamos que é pena as televisões entrarem só em Lisboa e não verem o que aconteceu. Há só uma cidade onde não houve manifestação, curiosamente, não houve gente suficiente, foi Faro. Porque há muitos imigrantes e poucos nacionais. Eu acho que esse é o problema. Bom, mas não interessa. Indo para a frente. Portanto, qual é o ato popular que legitima o 25 de Abril? É o 1º de maio de 74. Henrique, há uma história curiosa, porque antes o 25 de Abril acontece precisamente naquela data. E é uma data depois escolhida a seguir ao golpe das Caldas, quando se percebe que se tem que criar um plano com outra consistência. Foi precisamente uma data anterior ao 1º de Maio. Porquê? Porque até ao 1º de Maio os serviços de informação estavam sobretudo preocupados com o 1º de Maio e com a agitação política. O MRPP e por isso também é estratégico. O MRPP tinha enchido Lisboa. Havia duas coisas misteriosas em Lisboa. Um era um capa preto que se atribui ao Caúza. Não dizia mais nada, era só um capa desenhado nas paredes. Pois é, profundamente misterioso. Era, mas houve. E enigmático. Eu lembro-me perfeitamente, e muita gente se lembra com certeza,
E era aquilo, a gente associava aquilo ao... A gente, digo eu e os meus amigos, né? Associávamos aquilo ao Caúlza. Sim, porque o próprio Caúlza estava em paralelo a tratar do seu possível golpe, não é? O seu possível golpe, que não aconteceu. Que se dizia que seria de extrema-direita e não pela liberdade, mas para endurecer o regime. Porque quando houve, e que muitas vezes se fala na falta de comparência de Costa Gomes e Spínola à tal reunião dos oficiais generais que se chamou Brigada do Reumático, o Caúlza também não foi. Não. Que é uma coisa que normalmente não se fala, porque ele também não foi, porque ele também já estava em divergência com o regime e a preparar... a distanciar-se o Marcelo pelo outro lado. E depois havia outra pintura que havia assim por Lisboa toda, havia mais uma que era muito recorrente, que era Liberta em Salgado Desenho, mas isso era porque ele estava preso. E depois havia uma que era, essa aí percebia-se, não é? Pois, digamos que era mais óbvio, mais explícita. Era mais óbvia. E depois havia outra que era também um bocado misteriosa, que era a vermelho, vivo, e que é o 1º de Maio é vermelho. 1º de Maio é vermelho. Aí já há uma tentativa de apropriação e de politização do 1º de Maio. Sim, mas era do MRPP, não era do Partido Comunista. Claro, podia não ser do Partido Comunista. E curiosamente, segundo soubemos, aliás aqui num programa, a PIDE e os serviços de informação do anterior regime estavam convencidos que aquele vermelho era de sangue, não 1º de Maio ao não político. associavam ao vermelho das bandeiras ou de outra coisa, ou ao político. E portanto, quando chega ao 1º de Maio, vamos lá ver, 25, a 28 chega ao Soares. Não é? É isso, há aqui dias importantes que estamos a falar na prática de uma semana. Menos ainda. Menos ainda, sim, é menos um dia. Sim. Menos um dia, mas há 6 dias, 7 dias entre o 25 de Abril e o 1º de Maio em que acontece muita coisa. Que já agora, curiosamente, só numa quinta e numa quarta-feira, exatamente como agora. Exatamente como agora. Voltam a ser, portanto, aí temos essa o 25 de Abril é à quinta e o 1º de Maio é à quarta. Mas ainda antes da chegada do Soares e do Cunhal, que são momentos importantes, a 28 de Abril e depois a 30 de Abril, não é? Um no comboio da Liberdade, outro já de avião, porque o espaço aéreo já estava aberto. Já estava aberto. Novamente. Mas há um facto muito importante durante este tempo. Não era só o espaço aéreo, é que o Soares veio de comboio porque o Soares podia passar em Espanha. O Cunhal tinha dificuldade em passar em Espanha, mesmo de comboio. Porque em Espanha ainda havia franquismo em pleno... Claro, é bom não esquecer. Ainda estava em 74, estava-se em pleno período franquista e com Franco ainda em todas as suas... O Franco depois vai garrotar 5 pessoas, embora da ETA. Quer dizer, quando eu digo embora da ETA, que é embora tivessem cometido crimes também, ainda vai garrotar 5 pessoas, que dá aqui depois também a origem à invasão da Embaixada. A invasão da Embaixada de Espanha, essa coisa que já é muito depois de 25, muito depois, meses e meses depois de 25 de Abril. Sim, mas o Cunhal chega ao aeroporto a 30, como chega sabes, a 30. desconfiado. Muito desconfiado. Disse aqui o Pacheco Pereira, disse-o bem, desconfiado, convencido que vai ser preso. Sim. E depois quem está a defendê-lo é o Jaime Neves, que mais tarde há de ser um dos grandes heróis e operacionais do 25 de novembro. Mas ainda antes da chegada destes políticos e da chegada de Soares a 28 de Abril, nós temos nesse primeiro tempo, o que depois com a evolução histórica nos parece algo inverosímil, um regresso aos quartéis do MFA. Sim. Até julho, ou sobretudo até ao segundo governo provisório, quando o MFA entra naquele conflito. Bom, obviamente que logo ali naquela declaração entre Spínola e o MFA, quando no quartel-general da Pontinha se coordena o que vai ser a declaração da Junta de Salvação Nacional, há tensão. Nada é igual. O Spínola acha que não pode haver descolonização, que tem que haver referendos sobre... Sim, há uma tensão grande. Mas mesmo assim... Que ele tinha defendido num livro. O Spínola acha que a PIDE se deve manter. E mantém-se nas colónias. É uma coisa que pouca gente já se lembra. A PIDE é dissolvida no território nacional. É como a escravatura. Um século antes. Aliás, há uma conferência de imprensa do Spínola que está nos arquivos e que se pode ver. Dele ali, literalmente aos papéis, porque às tantas recebe um papel... primeiro a desmentir que a PIDE vai ser extinta, primeiro a afirmar que a PIDE irá continuar e depois a desmentir e dizer que afinal não vai. Que a PIDE vai ser extinta, exatamente. Mas mesmo assim, apesar de todas estas divergências entre o MFA e Spínola, mas quer dizer, Spínola era o presidente de uma junta que integrava também Costa Gomes e integrava outros oficiais generais. Sim. O MFA, quem operacionalizou o MFA, volta aos quartéis. O Otelo Saraiva de Carvalho, portanto, disse-o na altura que regressaram e que naquela primeira semana
eles não tomam o Mas espaço só político. houve um que resistiu sempre, que foi o Salgueiro Maia. Foi o Salgueiro Maia, sim. Mas voltou e ficou. eu estou só a falar nesta primeira semana, porque depois, obviamente, que a Não, depois percepção voltaram que nós, todos, depois. que nós temos, nós estamos aqui a fazer um bocadinho, ao fazermos a história, ou estarmos a reconstruir a história, estamos a reconstruir a história desta semana, não é? Entre o 25 de Abril e o 1º de Maio. Mas de facto, tu não vês membros do MFA e líderes do MFA no 1º de Maio. Não. Eles não estão. Não, que eu me lembro. não. Nem há ações políticas. Mas há militares, há soldados. Há soldados. Sim, mas individualmente, não a falar individualmente. como... Até há na tribuna, salvo erro, um ao lado do Cunhal e tal. Porque no 1º de Maio falaram basicamente, os 3 grandes discursos são de Soares do Cunhal, e eu agora gostava imenso de me lembrar, mas não me lembro se foi do Pereira de Moura, se foi do José Manuel Tengarrinha. De qualquer forma, era um representante do MDP-CDE. Sim. O MDP-CDE, para quem não se lembra, era um movimento. Antes de 25 de Abril só podia haver movimentos eleitorais, não podia haver partidos. Os partidos estavam proibidos. Mas quando havia eleições podia haver movimentos eleitorais. Sim. Comissões. Comissões eleitorais, ou uniões eleitorais, o que fosse. E, teoricamente não. Houve eleições em 73, em outubro de 73. Portanto, estamos a falar 6 meses antes, mais ou menos. Para a Assembleia Nacional, porque em 72 Nacional. tinha havido para o Presidente da República. Sim, não é? mas o Presidente da República não era eleito por voto direto. Não, era por uma comissão. Era por um colégio, portanto aí o povo não participava. Teoricamente, para a Assembleia, para a União Nacional não, para a Assembleia Nacional, participavam todos, só que o recenseamento na altura era 1 milhão e tal, depois de 25 de Abril passou para 7 milhões ou 6 milhões e tal. Sim, porque havia uma preciso série saber ler e escrever. E era preciso, e havia uma série de pessoas que não podiam votar por motivos políticos, presente vários. Tanto que se tu vires, fala-se várias vezes. E a maioridade baixou de 21 para 18. Mas fala-se muito no que foram as eleições de 1969, que de facto foram marcantes, as primeiras já com Marcelo Caetano, certo? Que foram aquelas em que a CDE concorreu e a CEUD também. E os monárquicos integrados na CEUD também, na CDE. E houve também uma lista monárquica. Sim, mas integrada na... Não, fora da... Foi? Integrada na CEUD estão os monárquicos da linha, acho que Gonçalo Ribeiro de Teles, que era uma linha mais centro-esquerda, não é? Mas havia uma lista monárquica... Havia a causa monárquica. A causa monárquica... Não tinha ideia que tinha concorrido às legislativas. A causa monárquica era aqueles que nunca se... quer dizer, nunca perdoaram ao Salazar ele não ter restabelecido a monarquia, porque eles pensavam que o Salazar ia restabelecer a monarquia. Isso também dá um bom programa, porque isso teve em 1951, por exemplo, foi uma hipótese depois da morte do Carmona. Ainda não tinha nascido, tu não abuses de mim, eu sou velho, mas não sou tanto. Mas voltando a esta época, as de 69 de facto foram eleições, ainda houve alguma esperança que pudessem ser eleições relativamente livres. E em 73 uma já não mesa de existe. voto qualquer na margem sul onde ganhou a oposição, que eles até permitiram isso. Não, em 73... Em 73 nem sequer se falam dessas eleições porque... Por uma razão muito simples, já a porque oposição o MDP, já não... CDE, que na altura, digamos, a facção, vamos falar assim para ser mais claro, a facção PS Soares e a facção PC Cunhal vão separados. Uns vão no CDE, juntamente com muitos outros grupos, nomeadamente o Sampaio, esse grupo, sim. que era um dos Depois vão dar o mês... que era o grupo socialista independente, ou independente socialista, e a facção da CEUD, que era com pessoas com socialistas, católicos progressistas e os tais monárquicos mais progressistas e tal. E a CDE chega a ter uns surpreendentes 10%. Sim. A CEUD muito menos. No MDP, em 73, vão todos juntos no MDP-CDE. Sim. E, portanto, quando eles vão todos juntos, aquilo é de tal forma já... percebe-se a aldrabice, ou a chaplada, como tu queiras chamar, a vigarice eleitoral, de tal forma que eles não chegam a ir às urnas. Portanto, quer dizer, quando chega ao momento de votação, já só há a lista da Ação Nacional Popular Antiga União Nacional, porque o Marcelo mudou o nome. Por exemplo, foi em 70. A censura 71. Passou a exame prévio, a PID passou a DGS, a União Nacional passou a Ação Nacional Popular. Só para não nos desviarmos muito do tema do 1º de Maio, mas essas eleições em que a CDE obteve 10% e a CEUD 1%, são importantes. Porquê? Porque ficam como referência, antes das eleições de abril de 75 e não havendo sondagens,
A ideia de proporção que o Partido Socialista tinha é que seria de 10-1 em relação ao PCP. Sim, o PS pensava que era um pequeno partido. O PS pensava que teria se tivesse 5% e elegesse alguns deputados já eram bons. Porque era a referência que tinham de 69. Era a italiana. Era um PS. E que o grande partido era o Partido Comunista, que se teve 10% em eleições, que não eram, quer dizer, integrando também outras forças políticas, mas sendo o PCP na CDE principal, que se tinha tido 10% em eleições que não eram livres, em eleições livres provavelmente teve 12. Portanto teve mais ou menos o mesmo. Acabou por ter 12, exatamente. Mas isso é um ponto importante de referência que... Sim, mas de qualquer modo... Mas agora voltando aqui era que o MDP era importante na altura, logo a seguir ao 25 de Abril. O MDP assumia-se como uma frente que tinha dentro vários partidos. O Partido Comunista, o Partido Socialista e o próprio PSD, o PPD. Sim. Portanto, que nesta altura em que estamos a falar do 1º de Maio, e para não desviarmos muito o tema e voltando aqui entre o 25 de Abril e o 1º de Maio de 74, como forças políticas, o PS e o PCP também têm protagonismo, obviamente porque eram figuras conhecidas, tanto Mário Soares como Álvaro Cunhal, depois porque tinham regressado, mas também porque os outros partidos não existiam, por exemplo, o PSD, o PPD, que ainda não tinha sido formado, nem CDS, nem... E não eram partidos baseados na força de trabalho, enquanto claro. o Partido Comunista era, ou na verdade, e o Partido Socialista pretendia ser, não é? Claro. Aliás, como eu disse aqui na introdução, um dos principais objetivos do PCP foi imediatamente começar a infiltrar a intersindical e começar a controlar e começar a lutar por uma central sindical única. Poucos sindicatos que fugissem à alçada do PCP no 25 de Abril. Por acaso um deles era o dos jornalistas, é curioso, que é fundador da intersindical, o sindicato de jornalistas, mas que fugiu à alçada do PC. Depois voltou a fugir. Mas curiosamente o sindicato dos tipógrafos era controlado pelo PCP, tanto quando foi do assalto ao República e da expulsão da direção do República, são os tipógrafos. Havia outros também que eram os dos químicos. O dos químicos também fugiu ao controle do PC. Sim, não chego. Pois não, mas enfim, eu lembro-me disto, que eram coisas. E o dos bancários, que é um sindicato importante e que vai ser quase como o principal alicerce mais tarde da UGT. Exato, os bancários e os de serviços, os chamados empregados de escritório, que era como se chamava, depois mais tarde agora se chama CITES, sim, é o CITES. Empregados de serviços, é uma coisa assim. Esses dois, bancários e serviços, lá está, que fogem ao mundo operário também, operário tradicional, não é? E que são sindicatos de serviços, eles próprios, de trabalhadores de serviços, vão ser depois o grande esteio da UGT mais tarde. Mas voltando ao 1º de Maio, é uma coisa, quer dizer, não se pode comparar o 25 de Abril, que as pessoas acabaram de ver na televisão e que acham que foi a maior manifestação de sempre, alguns, com o 1º de Maio, porque o 1º de Maio foi maior que este 25, do meu ponto de vista. Quer dizer, acho que isto é estar um bocado a medir. E mais assim, e comparar situações que são diferentes. Mas, quer dizer, eu lembro-me parece que na altura também não havia os recursos que há hoje para contar e câmaras de televisão em vários sítios, drones e essas coisas todas, nada disso existia. Mas eu lembro-me de ouvir dizer que estavam as pessoas a entrar no estádio 1º de Maio, que se chama a partir desse dia estádio 1º de Maio, mas é o estádio da FNAT, hoje Inatel, ali na Avenida Rio de Janeiro, que é um estádio pequenino, não é? Comparado então com o do Benfica ou do Sporting, é um estádiozito. Olha, eu fui sempre ao engano porque eu nunca tinha percebido onde é que era esse estádio 1º de Maio. Aqui em off estávamos a falar nisso. O estádio 1º de Maio era e ainda lá está, na Avenida Rio de Janeiro, penso que é assim que se chama, em Alvalade. E, portanto, a manifestação saía, sabe-se lá de onde, cada um a apanhava onde queria. Lembro-me perfeitamente que sobe a Almirante Reis toda. E vai ficar a Alameda? Depois? Exatamente. E vai... Não, a Alameda passa pelo meio da Alameda e continua a subir. Sim. E depois é que vira para Alvalade ali como é que se chama? Na Avenida João 21, para aí, ou assim uma coisa. Bem, já não me lembro exatamente o trajeto. Mas é uma coisa... A Alameda é de muito depois, é intersindical, começa a utilizar a Alameda. A Alameda como, sim. Começa provavelmente porque há ali uma parte do trajeto que é semelhante, que é subir Almirante Reis, ainda vem do Martim Muniz e sobe Almirante Reis. Porque são tudo, Almirante Reis também, depois são tudo ruas mais ligadas ao operariado, ou seja... Isso, e Moraes Soares e tal, e por aí fora. E estavam a entrar pessoas no estádio lá em Alvalade e ainda havia pessoas a sair cá em baixo, portanto aquilo...
quer dizer, as pessoas na altura diziam que aquilo teve 1 milhão de pessoas. Mas é 1 milhão a sério. 1 milhão. O que em Lisboa era quase Lisboa mais e arredores. Não, era a população de Lisboa e Era dos Lisboa e arredores arredores todos. Pois. Porque Sendo que noutros pontos do país também havia manifestações. Portanto, as certo, concentrações também não houve foram no só em Porto, Lisboa. também houve em todo lado. Henrique, e também, não só para assinalar um dia ligado a questões laborais, mas também com palavras de ordem que eram palavras de ordem política, Certo. como cartazes sobre a guerra, Nem mais um sobre a só soldado liberdade. para as colónias. Exatamente. Portanto, foi um 1º de Maio claramente político. E uma muito curiosa, que é de um grupo que vai organizado do Partido Comunista, que grita Cunhal ao governo. Cunhal ao governo, sim. Mas isto do Cunhal ao governo começou a ser gritado logo na véspera, a 30 de Abril, Tá bem, quando Cunhal ele chega. Mas ali aquela manifestação não era propriamente do Partido Comunista, nem era de ninguém. Era uma manifestação, quer dizer, se há manifestação neste país, eu penso que a última de 25 de Abril também foi um bocado igual, mas se há manifestação que não é de ninguém, que a gente pergunta quem é que manda nisto? Sei lá, não faço ideia, cada um grita o que quer. Porque se tu te distanciasses, eu tive um pouco distanciado da manifestação, quer dizer, eu fui na manifestação, mas depois pus-me de lado um bocado para ver passar também. E pá, tu ouvias Cunhal ao governo, depois outros gritavam nem mais um só soldado para as colónias, os outros gritavam a terra a quem a trabalha, os outros gritavam. Epá, no fundo, ainda era uma manifestação em que cabiam todos os oposicionistas, toda a oposição. Não, mas é que na altura não havia posição, portanto eram todos. Não, oposição ao regime ditatorial. Pois, mas já ninguém era da posição. Portanto, todos há aquele fenómeno muito português do vira-casacas, não é? Claro. É que repara, há um fenómeno. A gente dizia, eu lembro-me de ver na manifestação, bem logo no 25 de Abril isso fez-se, mas na manifestação de 1º de Maio, eu lembro-me de ver lá pessoas que pensavam assim, olha este, afinal também era antifascista. Afinal este também. Ninguém diria, não é? Dava mais, quer dizer, apostava mais que ele fosse, sei lá, da PID do que da oposição. Henrique, e depois também há aqui... Mas isto pode ser injusto, porque a gente também tinha com 17 anos, uma pessoa às vezes... Pois, e depois a percepção também é... Mas não só este 1º de Maio é importante, como... E acabam por ser os 2 1º de Maio mais significativos da nossa história, não é? Que é o de 74 e o de 75. Mas com uma grande diferença. O grande contraste entre um e outro. O de 75 já tinha havido eleições. Pois, exatamente. Pois. Aliás... E o 11 de Março. É uma semana depois das eleições. Uma semana, menos um dia, não é? Menos um dia, porque as eleições foi em 25 de Abril. Depois das também. eleições. Mas há exatamente esta diferença e... Quer dizer, foi um ano em que parece que passou uma eternidade e que aconteceu tudo e mais alguma coisa. Desde este 1º de Maio, em que um dia depois do regresso de Álvaro Cunhal, 3 dias depois do regresso de Mário Soares, em que se assinala verdadeiramente, é um momento cívico em que praticamente não há militares, apesar do país, na altura, e é interessante vermos isto em contexto, era governado por uma junta militar que era transitória, que já tinha prometido que realizaria eleições no prazo de um ano, mas que toda ela era composta por militares. No dia 1 de Maio, ainda nem sequer existia governo provisório. Não, o governo provisório era de 15 de Maio. Spínola não existia um Presidente da República. O Presidente da República é de 15 de Maio. E isto é uma manifestação civilista. Depois de um golpe militar, é uma manifestação organizada pelos civis. Obviamente que a partir daí... também como eu disse na introdução, o PCP começa de uma forma muito eficaz, porque de facto era um partido organizado, a tomar conta do mundo sindical e a avançar para uma luta que não era só uma luta por via eleitoral, mas também uma luta baseada no controlo do movimento e das estruturas sindicais. E esta acaba por ser, se nós avançarmos um ano para aquilo que foi o 1º de Maio de 1975, a grande diferença, porque o 1º de Maio de 1975 é já um momento, e tu também estávamos aqui a falar há pouco tempo, também assististe, não é? In loco, quando Mário Soares é impedido de discursar. Sim, o Mário Soares é claramente impedido, o Mário Soares é assobiado, é empurrado, não sei se ele exatamente, mas enfim, as pessoas que o rodeavam, iam com eles algumas pessoas que até eram conhecidas, defensores de trabalhadores e ligados ao movimento sindical, agora não me lembro, mas lembro-me de pessoas que foram, não sei agora se lá estavam, o Francisco Marcelo Curto, que era um dos fundadores, um
um dos primeiras pessoas do Partido Socialista, e que era um advogado laborista, um advogado de trabalho, fantástico, conhecido, e gente assim, o António Janeiro, que cá depois de ser presidente do sindicato do CITES, que também faleceu precocemente. E nessa altura... eles são impedidos de entrar. São impedidos e nessa altura... E impedidos de falar. E impedidos de falar. E para além de tudo o que se passou, que nós conhecemos a nível político, no nosso programa temos falado a nível político, a este nível importa contextualizar, exatamente como tu dizias, que as eleições tinham sido a 25 de Abril e tinham dado... O PS tinha ficado com o dobro, mais do dobro... 38%. 38%. Portanto, na Constituinte, isto são eleições ainda para na Constituinte, ainda antes das legislativas de 76. Sim, 76. Aí o PS 10. Mas aqui o PS tem cerca de 38% e o PC cerca de 12%. É o triplo. É mais do triplo. É mais do triplo. E, mesmo assim, o PCP, no quarto governo provisório, consegue impor a lei da unicidade sindical assinada... Pelo Vasco Gonçalves e reesvés ali antes do 1º de Maio. Sim, portanto... mas repara uma coisa. O segundo 1º de Maio, quer dizer, o 1º de Maio de 75, não o de 74. O de 74 leva toda a gente. O de 75 já não leva toda a gente. Pois, o de 75 é um 1º de Maio muito mais pequeno. Não estou a dizer que fosse pequeno, estou a dizer que era muito mais pequeno comparado com o de 74, não é? É um 1º de Maio em que já só vai quem está contente com o rumo que as coisas estão a levar, e as coisas tinham a levar... Repara que em 11 de março são feitas as nacionalizações. E o Mário Soares, quando lhe dizem que há nacionalizações, acho que respondeu: o que mais nos poderá acontecer, ou só me faltava mais esta, ou assim uma coisa desse estilo. Mas de qualquer forma há uma manifestação ali na Avenida República, lembro-me, ali em frente ao Campo Pequeno, não sei de onde é que vinha nem para onde é que ia. Mas essa gente não dormia, andava sempre toda a vida a saltar de manifestação, de causa em causa, de manifestação para manifestação. E havia ali uma manifestação que até tinha uma palavra de ordem muito engraçada, que era: onde está o PPD que não se vê, está em casa a VTV. Pois. Porque o PSD, nas nacionalizações, tinha descolado da... Mas toda essa fase de 70... O Soares também não ia, mas ainda ia gente do PS, não é? Mas o PPD, nessa altura, o então PPD, há uma espécie de um eclipse, também por motivos de doença, mas não só. Doença de Sá Carneiro. Isso é de Sá Carneiro, sim. Mas não isso só. É mais tarde. É ali no verão, durante o verão de 75. É mais para o verão quente, exato. Mas mesmo durante essa altura, o Sá Carneiro funda o PSD, mas depois de se demitir do primeiro governo provisório, logo ali em julho, juntamente em solidariedade com Linda Palma Carlos, há ali, marca muito o PPD durante essa fase. Sim, mas o PPD é um abalo grande. Mantém-se no governo. Mas não com Sá Carneiro, Magalhães Mota é muito importante no governo, e outras pessoas do PSD. Mantém-se no segundo, mas depois, a seguir à queda de Spínola, no terceiro e no quarto ainda se mantém. Sim. Vou-te até dizer uma coisa que quase ninguém se lembra. Mantém-se no quarto, sim. O PPD sai do quarto governo depois do PS. E por causa do caso República. O primeiro partido a sair, a abandonar Vasco Gonçalves, é o PS. Só depois é com o PSD. E agora vou dizer mais uma. Há um jornal controlado pelo PCP, na altura, chamado Sempre Fixe, que já era histórico, mas na altura era controlado pelo PCP, que tinha um cartoon na primeira página, que eu não sei de que é que o desenhou, porque na altura não era jornalista e não ligava muito às assinaturas. Hoje também não, e acho que já ninguém liga. Eu gostava de dizer aqui aos jornalistas: a única pessoa que vê a tua assinatura é o teu paizinho, a tua mãezinha, ninguém se importa muito com isso, mas não interessa. Tinha um cartão na primeira página que era uma meta que dizia esquerda e o PSD a ultrapassar o PS. Sim. Porquê? Porque o PS tinha saído do quarto governo em protesto com o caso República. Exato. Onde são saneadas várias... A direção toda do jornal, não é? Raul Rego e tudo. Não era a direção, era tudo que era jornalistas, tudo que era do PS. No fundo eram os jornalistas todos. E vemos os administrativos, que eram do PS também. Foi tudo, os gestores, foi tudo. Ficou só o PCP e a extrema-esquerda. Mas eu acho que, por acaso, no caso República, é um aproveitamento também do Partido Socialista, porque o caso República é mais obra da extrema-esquerda do que do próprio Partido Comunista. Em princípio, será isso.
Mas, embora na altura seja tudo sempre muito difícil de estar a dizer Sim, se bem que quem aquele é quem, sindicato não dos é? tipógrafos devia estar Sim, muito mas próximo. quer dizer, é muito difícil dizer quem é quem, porque depois também ninguém quer ficar menos à esquerda que o outro. Pois. É como o PS a seguir ao 11 de março. Só o Soares é que teve coragem de só pôr aquilo. Os outros disseram, tem calma e tal, para ver se a gente aguenta e não sei quantos. Epá, não se esqueçam que o Kissinger, e o Kissinger não é propriamente um tolinho que andasse aí pelo mundo a ver passar comboios. O Kissinger diz claramente que o Mário Soares vai ser o Kerensky da Europa. O Kerensky da Europa, sim. Portanto, que vai perder e que, era a vacina. e que a vacina comunista vai ser dada em Portugal e vai não sei o que e tal. Mas o que é facto é que depois, tudo, sobretudo depois, e aqui também voltando ao foco do 1º de Maio, sobretudo depois dos resultados das eleições. Sim, deixou o PC muito discursoado. A estratégia do PCP é cada vez mais apoiada nas estruturas sindicais e na rua. Porque E na no Constituinte, e no MFA, na Aliança Povo MFA, que aliás exatamente, nasce na desvalorização do ato eleitoral e da própria Assembleia. E na própria Assembleia Deixa-me dizer-te que e na valorização da Aliança Povo MFA. Já disse aqui que quando estava aqui o Pacheco Pereira, e lembro-me que tanto, não me lembro já que era o nosso sonoplasta, aqui como é feminina a palavra, U, quem era, mas lembro, e tu próprio ficaram um pouco admirados quando se disse que na Assembleia Constituinte o PCP não queria discutir nada que não fosse Constituição. Portanto, o famoso PAOD, que era o período antes da ordem do dia, em que se discutia a situação política, a agitação toda na rua, o PCP opunha-se a que isso fosse discutido. Claro. E, portanto, eles desvalorizavam completamente o Parlamento. Claro, o Parlamento era uma coisa para fazer uma Constituição, ponto final. E mesmo assim a revolução passava-se na rua, claro. E o processo político passava-se na rua. feita de acordo com um pacto do MFA com os partidos, que ainda hoje lá temos no preâmbulo o caminho do socialismo. Exato. Não é? Que é imposto. Claro. E depois ninguém também quer ficar mal na fotografia, porque na altura até o PS era socialista. Havia uns gráficos muito engraçados que era que o PC chegava só ao socialismo em 5 anos, que o PS em 20, que o PS em 40, esse pacto MFA partidos foi o preço que os partidos tiveram que pagar para que o MFA não só para existirem, como que o MFA não estivesse representado na Constituinte, que era uma das possibilidades. Exatamente. E outra coisa que eles disseram, nós não estamos representados na Constituinte, mas através do Conselho da Revolução somos um órgão de soberania, quer dizer, onde o MFA estava representado, e há um pacto em que os partidos têm que obedecer para elaborarem a Constituição. E outra coisa que ninguém sabe é que há partidos proibidos. Há bastantes. Há bastantes partidos proibidos, portanto... à direita então, o CDS e à extrema-esquerda, e à extrema-esquerda também. Foi à direita, acho que foi um Partido Democrata Cristão e mais um partido... Sanches Osório? Sim, mais um partido qualquer... também de direita. Não era o Mirne? Não, o Mirne era um movimento mais... Mas era outro. Devia ser outro com outro nome... qualquer, com nome também desse estilo democrata qualquer coisa. Até podia ser socialista qualquer coisa, que isso, na altura eram todos. E portanto, o PCP tem... Como é que é dizer? Fica discursoado. Quando tem 12%. Sim. É que 12% para um partido que achava que mandava no país e que estalava os dedos e toda a gente ia atrás dele. E depois às tantas tem 12%. Ou seja, era a vanguarda. Ou seja, 78% não era. Não se revia no Não se revia para naquilo. Não é? Mas por isso é que depois tem que haver uma desvalorização do ato eleitoral. E portanto, a tática passa imediatamente para a rua, para a Aliança Povo MFA, para a desvalorização total do Parlamento, que tem o seu auge poucos dias antes do 25 de novembro, com o cerco ao Parlamento. Sim, pelos sindicatos dos trabalhadores da construção civil. Em novembro. E o que é mais interessante é exatamente isso, porque também aqui é simbólico, que o cerco à Constituinte, ou seja, ao poder eleito, isto é muito simbólico. O cerco ao poder eleito é feito por um sindicato dos trabalhadores da construção civil afeto ao PCP. Exatamente, para não ser o PCP. Tanto que são os deputados do PCP são os únicos que são aplaudidos quando acaba o cerco à Constituinte. E são os únicos que podem comer mesmo. E são os únicos que podem comer, portanto, têm privilégios. Não, é que houve ali um problema. Tem privilégios. Houve ali um problema, eu tinha lá familiares e amigos lá dentro. Houve ali um problema grave, porque houve ali pessoas com
já com alguma idade, alguns, não é? Que tinham sido antifascistas a vida toda, verdadeiramente, sei de exemplos desses, antifascistas a vida toda, tinham andado presos nas prisões disto e daquilo. E estavam cercados e nem sequer podiam comer. E depois, claro, como tinham problemas de diabetes ou de faltas de açúcar, tinham quebras de açúcar, estavam à beira Sim, do tiveram um desmaio. problema de saúde sério. E andava lá o médico mais famoso na altura, era deputado, que era o Miller Guerra, e Sim. que já vinha da ala liberal, e era Sim, do sim, PS, era deputado do PS. E ao contrário da maior quase parte da ala todos que liberal, foi que era para o quase o PPD. PSD. E portanto aquilo teve ali uma parte um bocado dramática, que as pessoas hoje brincam, e parece que não foi nada. Sim, por aquele Mas ar eu nonchalance do Pinheiro de Azevedo com dizer Não que... só, e o Soares e o Belo Antunes depois, a 26 de novembro, quando diz que o Partido Comunista é essencial à democracia. Eu acho que há aqui um problema que a ala moderada, porque na altura a ala direita nem existia, quer dizer, existia quando muito o Spínola e tal, mas estavam esquecidos. Sim. A ala moderada direita teve, e que a esquerda hoje não tem, muitas vezes, que é saber perdoar. Saber esquecer. Dizer, está bem, eles fizeram isto, mas pronto, já passou. Ou não ser rancoroso. Não ser rigoroso. Bora para a frente. O Soares dizia sempre, eu perdoo, mas não esqueço. Pois. Era sempre uma grande frase do Soares, que era, eu perdoo, mas não esqueço. E provavelmente muita gente perdoou, mas não esqueceu. Quer dizer, não é o meu caso, que a mim ninguém me fez mal nenhum, porque também não era ninguém, mas... Henrique, mas não é só uma questão de perdão, é uma questão até de lógica, de pragmatismo e de sensatez, não é? E de não agravar a Sim, mas tu conflitualidade. hoje, ainda no outro dia vi, neste mesmo Expresso, o professor Fernando Rosas indignado com a medalha de Spínola porque ele era terrorista. Pois é, reduzir... Quer dizer, o Spínola foi terrorista, vamos dizer, foi quando o PC fazia atos de terrorismo por tudo quanto era sítio. E Pois. quando o Otelo foi perdoado também, e bem, do meu ponto de vista, como o Spínola, que liderou as FPs 25, quando a democracia já estava instituída, havia eleições Sim, numa livres, fase, e numa fase já é numa década de 80. Sim. E eu devo dizer que era amigo do Otelo, fui amigo do Otelo até ele morrer. E fui eu que escrevi, um dos outros foi o Rogério Rodrigues, que já faleceu, que o Otelo era o líder das FPs 25, e ele nunca me levou a mal porque disse, escreveste a verdade, pronto, está escrito, deixaste uma vida, pronto, porque o Otelo era de facto um gajo fantástico. Um gajo não, um senhor coronel fantástico. Voluntarioso. Sim, mas tinha muitas qualidades também, ele tinha muitos defeitos e tinha muitas qualidades. Mas a maneira, eu acho que há uma coisa que a gente tem que olhar para trás, e não é só esta semana entre o 25 de Abril e o 1º de Maio, que é uma semana de êxtase, não é? De exaltação. Em que as memórias voltam todas. Tal, de exaltação e uma coisa fantástica. O primeiro de Maio é uma coisa fantástica. O 25 de Abril é uma coisa fantástica. Mas depois daí para a frente, também progressivamente, não foi logo assim de repente, não é? Mas sobretudo depois em 75, há momentos muito dramáticos que Portugal soube ultrapassar e esquecer. Sim. E integrar e sobretudo e depois os retornados, a gente não se pode esquecer, sobretudo sim, quando, foi absolutamente o dramático. doutor, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, com a legitimidade toda que tem, mas também devia estar calado, se ele aceita um conselho meu, pronto, olha, calce. Agora, se com esquece, legitimidade, mas falta de oportunidade. E falta de outras coisas, também, já agora se me permitem. Mas quando ele fala da descolonização e sentar a discutir agora as reparações, deixemos Sim. isso ao nosso colega João Pedro Marques, faz isso Sim. muito melhor que nós, e quer dizer, esquecer, os militares ficaram estropiados na guerra colonial e que tiveram muito pouco apoio neste país. E mesmo aqueles militares que não ficando estropiados ficaram com aquilo que mais tarde se chamou stress pós-traumático e esses problemas todos, alcoolismo, né? Variedíssimas coisas. E todos os portugueses que tinham a sua vida todos os que tinham lá a vida e deixaram lá tudo. Foram tudo. muitos. Pessoas que foram à procura de uma vida melhor para a África, mandados pelo Estado português, quer dizer, aconselhados pelo Estado português. A gente pode dizer que eles eram um bocado tontos, porque quem era, mas isso sou eu, que era de famílias muito ilustradas e muito de esquerda,
já toda a gente sabia que a gente ia perder aquilo, porque aquilo era anacrónico, eram as últimas colónias da África. Porque é que Portugal... Sim, mas em todo o caso o Estado não conseguiu garantir... O Estado não conseguiu garantir a propriedade deles. Ou pelo menos uma compensação ou ressarcimento, com certeza. E eles vieram para cá e mudaram Portugal para melhor, porque os retornados, a gente não se lembra. Nem conseguiu negociar em Portugal, antes de retornados, não se comia uma sanduíche depois das 11 da noite, meu Deus. Não se comia um copo. Para os retornados de Angola e de Moçambique, sobretudo, que trouxeram os relotes, os bares. Mas voltando, fechando só aqui o tema, porque o nosso tema. Não sei se sim, claro que sim. Que isto para um jovem de 19 anos ou 18 poder beber uma Imperial às 2 da manhã é uma homenagem. E isso já é outra história. Podemos fazer depois um outro programa sobre isso, porque é abrir uma caixa de Pandora que sem fim, não é? Mas aqui sobre o 1º de Maio. Estes dois 1º de Maio foram bastante diferentes, o de 74 e o de 75, em contextos completamente diferentes. Foram opostos. Depois, para fechar, o primeiro governo constitucional, liderado por Mário Soares, revoga a lei da unicidade sindical. Exatamente. O que também abre caminho para a constituição de uma outra central sindical, o que acontece em 1978, o GT, o que é nessa pluralidade. É um acordo entre o PS e o PSD, ou melhor, entre as tendências sindicais do PS entre a tendência sindical socialista, os trabalhadores socialistas e os trabalhadores sociais-democratas. E aqui temos verdadeiramente a democracia e a pluralidade a funcionarem com centrais sindicais. Até hoje o GT mantém um acordo PS-PSD, em que no geral o secretário-geral é do PS e o presidente é do PSD. Sim. E a CGTP de um modo geral, embora já tenha mudado agora para um líder muito novo. O que não tem mal nenhum que haja centrais sindicais afetas ou mais próximas a determinados partidos, desde que não sejam instrumentalizadas por esses partidos, nem seja uma mera extensão, uma correia de transmissão desses partidos. Muitas vezes é difícil não ser, porque no PCP tudo é correia de transmissão de qualquer coisa. Mas no caso da CGTP é muito difícil que não seja. A CGTP, se a gente conhecer bem o PS e o PSD, sabe mesmo que eles queiram mandar, depois não conseguem. Henrique, não há organização. Nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Gustavo Carvalho. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.